Emocionante, faxineira defende menina cadeirante e revela segredos familiares surpreendentes. O sol despontava por trás dos tetos de zinco, clareando as ruas de barro da comunidade. Era mais um dia, mas Dona Marisa, a reconhecida faxineira de 45 anos, sentia um aperto no peito. Desde a morte do marido, um trabalhador dedicado que sonhava com um futuro melhor, os desafios pareciam aumentar a cada instante. Com 3 filhos para sustentar, Marisa deixava seu lar todos os dias, armada com a vassoura e uma força absurda, quase sobrenatural. Respeitada por todos, ela era o pilar da comunidade, sempre colocando as necessidades dos outros na frente das suas. Mas aqueles olhares sob o manto de sua dignidade a faziam sentir-se sozinha. Naquela manhã, enquanto limpava a casa de uma cliente, Dona Marisa ouviu o grito de uma menina. Aquelas vozes infantis, carregadas de risadas, logo se tornaram piadas cruéis direcionadas a Nina, uma garota cadeirante que havia se mudado recentemente com a avó, Dona Adelaide. As palavras afiadas cortavam a liberdade e a alegria de Nina, que com lágrimas nos olhos, tentava ignorar os insultos. Algo dentro de Dona Marisa se agitou. Ela não podia simplesmente ficar calada, as lembranças de sua própria infância e da luta de sua família ganhando vida em sua mente. Ei! O que vocês estão fazendo com ela? Gritou, se colocando à frente da menina. Os olhares dos jovens se voltaram para ela, cheios de surpresa e desdém. Mas Marisa, com a voz firme, desafiou cada um deles. Isso não é brincadeira. Ela merece respeito. O silêncio que se seguiu era pesado, mas ao olhar para Nina, Dona Marisa viu as esperanças da menina renascerem. Foi ali que um laço de amizade se formou, algo puro e espontâneo, desafiando as barreiras do preconceito. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, Marisa e Nina se tornaram inseparáveis. Enquanto limpava casas, sempre reservava um momento para ouvir Nina. Dona Adelaide, a avó, observava de longe, orgulhosa e emocionada com o que via. Mas o que ninguém sabia era que Dona Adelaide carregava um passado repleto de sacrifícios e lutas, uma história que unia os destinos das 3 mulheres de forma surpreendente. Durante uma conversa íntima, depois de um dia cansativo e quente, foi revelado que Dona Adelaide havia perdido uma filha, e sua vida havia se transformado em um mar de dificuldades para criar a neta. As lágrimas escorriam pela face de Marisa ao ouvir aquela história. Tantas lutas, e ainda assim você se levanta todos os dias? Perguntou, já sabendo que a resposta era o reflexo de sua própria vida. No entanto, a beleza daquela amizade encontrava resistência entre os vizinhos. Olhares julgadores surgiam pelo caminho e as fofocas começavam a voar, como aves predadoras que buscavam incessantemente suas presas. As mesmas pessoas que admiravam Marisa agora questionavam sua coragem ao apoiar uma menina diferente. Isso deixou um abalo emocional, uma tensão no ar que fazia o coração de Marisa disparar. Agora, com as vozes da comunidade a ecoar na sua mente, ela se encontrava à beira de um novo dilema. Naquela noite, com a lua iluminando suas preocupações, se reuniu com Nina e Dona Adelaide para um desabafo. Seria preciso enfrentar não apenas o preconceito, mas seus próprios medos e fantasmas de um passado que ainda doía. O que aconteceria se elas decidissem juntas confrontar a comunidade, armadas com a força de sua amizade e a certeza de que merecem espaço neste mundo injusto? O silêncio antes da resposta falava mais do que qualquer palavra, deixando uma tensão no ar que prometia mudanças drásticas no cotidiano daquele lugar. O dia amanheceu cinzento, como se o céu estivesse refletindo o peso das preocupações de Dona Marisa. Ela acordou mais cedo que o habitual, o coração acelerado e a mente repleta de incertezas. As palavras que trocara com Nina e Dona Adelaide na noite anterior ainda reverberavam em seu interior. Era hora de dar um passo à frente e lutar não apenas por elas, mas por toda a comunidade que sempre a apoiara. Após a lida na primeira casa do dia, Marisa sentiu uma onda de coragem. Ela decidiu que, ao invés de deixar que o medo a dominasse, promoveria um encontro. Tal ideia brotou com a força de um desejo ardente. Vamos nos reunir, todos, numa praça. Chegou a hora de falar sobre a respeito e a aceitação. Pensou decidida.
As horas passaram numa espécie de limbo, com a faxineira limpando os cômodos dos clientes sem realmente prestar atenção no que fazia. Os olhares que antes a admiravam agora a encaravam com desdém. Quem ela pensa que é? Murmurou um vizinho. As palavras afiadas atravessavam seu peito, mas Dona Marisa não se deixou abater ponto quando o sol finalmente se despedia. Ela percorreu as ruas em direção à praça, onde montaria uma tenda simples. Ao seu lado, Dona Adelaide e Nina chegaram com um sorriso tímido. Você está pronta? Perguntou Nina, segurando a mão da amiga. Marisa balançou a cabeça, sem esconder a ansiedade. Mais do que nunca. A escuridão se instalou quando as luzes da tenda se acenderam e alguns moradores começaram a se reunir. Marisa sentiu um nó na garganta enquanto via conhecidos e desconhecidos avançando em sua direção. Ali estava sua oportunidade, mas também o risco de ser incompreendida. Ela respirou fundo e subiu no pequeno palco improvisado, sentindo a pressão da expectativa. Boa noite a todos, começou a voz firme, mas o coração pulsando. Hoje estamos aqui para falar sobre respeito e empatia. Não somos apenas uma comunidade marcada por diferenças, mas por histórias de luta e superação. Algumas pessoas aplaudiram. Outras se mantiveram em silêncio, com expressões de dúvida. Ela olhou para Nina, que estava na primeira fila, e suas memórias se misturaram. Na semana passada, vi crianças rindo de uma menina que só queria brincar. E me lembrei do meu marido que sonhou em um mundo onde todos pudessem ser amados, independente de qualquer coisa. As palavras começaram a fluir, mais fáceis que o esperado. Marisa mencionou a trajetória de Dona Adelaide, a dor da perda, e a beleza do amor que crescia entre elas. Conforme a história se desenrolava, a plateia se sentia mais envolvida. No entanto, quando parecia que a conversa estava levando a um entendimento, um homem do grupo, o mesmo que havia sussurrado anteriormente, levantou a mão. E se o que você diz é verdade? E se simplesmente não queremos que nossas crianças sejam influenciadas por isso? Seu tom era desdenhoso, e Dona Marisa sentiu o ambiente mudar. O sentimento de apoio começou a vacilar entre os murmúrios da multidão, e a tensão era palpável. Mas ao invés de recuar, Marisa decidiu enfrentar. Se você tem temor que a diferença ensine algo negativo, eu asseguro que é exatamente o oposto. A diferença nos ensina a amar, a crescer. O que você prefere? Viver em um mundo onde o amor é barrado ou em um onde se respeita as singularidades? A pergunta pairou no ar, como um convite para uma reflexão. O silêncio seguinte foi interrompido por uma voz conhecida entre a multidão. Era Dona Adelaide, com lágrimas nos olhos e uma força que parecia ter surgido do próprio chão. Eu também conheci a dor da rejeição. Mas aqui temos uma chance de transformar a nossa história. A comunidade parecia hesitar. O clima era pesado, mas ao mesmo tempo, havia um sentimento renovador de esperança. O que sucederia agora? Seria aquele um momento de mudança, ou o preconceito falaria mais alto? A pergunta flutuava no ar, deixando todos pensativos sobre a verdade que Marisa estava tentando mostrar. E assim, enquanto dúvidas e novas esperanças se misturavam, um grito inesperado ecoou. A voz de uma criança se levantou no meio da multidão, determinada e desafiante. Por que não podemos ser amigos? Marisa ficou paralisada por um instante, encarando a criança que se manifestou com tanta coragem. A dúvida que pairava no ar foi substituída por um murmúrio de curiosidade. As pessoas na praça olhavam para a menina, uma garotinha de cabelos cacheados e olhos brilhantes, que parecia ter trazido um sopro de esperança com suas palavras simples. Por que não podemos ser amigos? A criança repetiu, agora com um tom mais firme. E sem que ninguém o esperasse, ela avançou alguns passos, se posicionando à frente de Dona Marisa. Eu quero brincar com a Clara. Ela é legal. Só porque ela usa cadeira de rodas. Quem disse que ela não pode ser nossa amiga? O som de suas palavras ecoou longe, reverberando nos corações que hesitavam. O homem que havia levantado a voz se calou, sua expressão perplexa enquanto todos os olhares se fixaram nele. Para a surpresa de Marisa, a atmosfera começou a se transformar. Os murmúrios passaram a ser de apoio ao invés de desaprovação. A coragem da criança era contagiante. Isso mesmo! Gritou um rapaz que havia se afastado da multidão. Quem não quer ser amigo da Clara não entende que a amizade é sobre quem somos, não sobre como olhamos ou o que temos. O calor e a intensidade nas vozes começaram a transparecer uma verdade que estava adormecida. Dona Adelaide, ainda com lágrimas nos olhos, sentiu seu coração se encher de esperança. Ela se aproximou da menina e com a voz trêmula de emoção disse, você tem razão, querida. A amizade é o que importa. Não devemos deixar que o medo nos impeça de amar. Nesse momento a mudança começou a tomar forma.
Um a um, os moradores da praça começaram a se manifestar. Eu quero ser amigo da Clara, afirmou uma senhora com a voz doce, e logo vários outros foram se juntando. A comunhão e a empatia pressionavam as barreiras de preconceito como se fossem madeiras podres. Marisa nem conseguia acreditar no que estava vendo. O que antes parecia um bloco de pessoas desunidas agora se tornava um mar de vozes imensas, um coro de afirmações que ecoava o desejo de união. A tensão que antes dominava a cena estava se dissipando, dando lugar a algo maior. Precisamos nos conhecer melhor, precisamos entender que cada um de nós tem algo a ensinar. Vamos dar as mãos e fazer com que este lugar seja um exemplo de aceitação e amor? Uma mulher mais velha de cabelos brancos tomou a frente olhando ao redor. Se não fizermos isso agora, quando será? Se não aproveitarmos esta oportunidade, estaremos condenando nossas crianças a um futuro sombrio. O calor de suas palavras trouxe novos aplausos, as pessoas começando a se unir, formando um círculo na praça. Dona Marisa observou, as lágrimas escorrendo pelo rosto, um misto de alegria e alívio preenchendo seu peito. Ela pensou, o amor sempre vence, mesmo nas horas mais difíceis. Não estamos sozinhos. Mas antes que pudesse se juntar a eles, um movimento repentino na multidão a fez desviar o olhar. Uma figura familiar apareceu na esquina da praça com um semblante sério. Era seu antigo amigo Samuel, que há tempos não via e que sempre tivera opiniões controversas. Seu olhar era de julgamento, e ele não parecia emocionado como os outros. Isso é apenas uma ilusão, Dona Marisa. Uma comunidade verdadeira não se baseia na aceitação de comportamentos errados. Sua voz cortou o ar como uma faca, trazendo à tona as raízes da dúvida que Marisa havia tentado exorcizar. Marisa sentiu o coração afundar novamente. A atmosfera vibrante que criará poderia estar ameaçada. O que iria ocorrer agora? Seria a luta por aceitação interrompida pela voz do preconceito mais uma vez? Ela sabia que precisava manter a força, mas o que viria a seguir poderia desestabilizar tudo. Ela se virou para Dona Adelaide, seu olhar determinado. Precisamos responder a ele. A tensão na praça recrudescia, e todos aguardavam a continuação da história. Marisa respirou fundo, tentando reunir toda a coragem que lhe restava. A presença de Samuel era uma sombra sobre o momento iluminado que se formava na praça e para ela, estava claro que precisava fazer alguma coisa. As pessoas estavam ali, unidas por um objetivo, e era a hora de agitar essa corrente de amor que começava a se formar. Samuel, a verdadeira ilusão é acreditar que podemos viver em um mundo separado. Ela começou, suas palavras saindo mais firmes do que esperava. As crianças, como a Clara, não veem as coisas da mesma forma que nós, adultos, com nossos preconceitos e medos. Elas enxergam o que realmente importa: a amizade, a alegria, a inclusão. A multidão refletia cada palavra dela. Algumas pessoas balançavam a cabeça, outras aplaudiam com impaciência. A confiança de Marisa crescia a cada segundo, e ela percebeu que não estava sozinha. A azedume de Samuel contrastava com a esperança que estava florescendo ali. Eu sou mãe e sei exatamente o que é amar um filho que enfrenta desafios. Não podemos permitir que o medo nos impeça de construir um futuro melhor, um futuro para as nossas crianças. O calor de sua voz ressoou e os aplausos aumentaram. Mas Samuel não parecia convencido. E se isso criar um mundo de injustiças? A vida não é feita de regras. Essas crianças precisam saber a verdade, a dura realidade que a vida prega. Antes que pudesse continuar, uma nova voz se ergueu. Era a mulher mais velha de cabelos brancos vindo em defesa. E é essa dureza que nos impede de ver beleza no amor. Samuel, a vida também precisa de compaixão, de acolhimento. Você se esqueceu disso? A verdade não é apenas o que você considera certo, mas também o que traz luz aos nossos dias. Samuel hesitou, seus olhos encontrando os de Dona Adelaide. A tensão crescia, mas havia um pequeno espaço para mudança. E então outro morador se juntou. Se a Clara não é digna da nossa amizade, quem mais nesse mundo será? Precisamos aprender com nossas diferenças, não nos afastar delas. Marisa sentiu uma onda de alívio e alegria. As vozes estavam se multiplicando, a dinâmica na praça começando a se transformar em um espetáculo maravilhoso de aceitação e amor. Com lágrimas nos olhos, a garotinha de cabelos cacheados sorriu, irradiando uma luz pura. Ela se virou para Clara, que observava tudo da cadeira de rodas com um brilho nos olhos. Ninguém poderia duvidar de quem estava correta ali. O amor venceu as dúvidas, e um novo capítulo estava prestes a se abrir na vida daquela comunidade. Mas Samuel não estava disposto a desistir tão facilmente. Cuidado, Dona Marisa! Ele gritou, sua voz ecoando na praça. Você não sabe o que pode provocar.
E se eu dissesse que há mais a ser revelado sobre a sua história sobre a Clara, que pode mudar tudo? Marisa congelou. O que ele poderia saber que ela não sabia? Um murmúrio se espalhou pela multidão. As pessoas começaram a se perguntar: o que ele ia revelar? Marisa sentiu um frio na barriga. As palavras de Samuel não eram apenas um desafio, eram uma promessa de que nem tudo estava resolvido, e que a verdade poderia estar mais próxima de sua vida do que ela jamais imaginou. O que será que o amigo guardava? Marisa respirou fundo, seu coração acelerado pulsando nas têmporas. O murmúrio da multidão a cercava, cada sussurro tecendo uma teia de expectativa no ar. Samuel, nesse instante, parecia ser um eco distante enquanto ela tentava reunir seus pensamentos. A intensidade da situação a deixava inquieta. O que ele sabia? O que estava prestes a ser revelado? Samuel, por favor, não faça isso. Sua voz saiu quase em um sussurro, mas carregava um peso de súplica. Não é o momento nem o lugar para trazer à tona segredos. O homem, no entanto, não parecia ter compaixão. Seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Às vezes, Marisa, a verdade é dolorosa, mas também é libertadora. Você precisa entender isso, e todos aqui também. As pessoas agora estavam divididas. Uns olhavam com curiosidade, outros com embasbacamento. Samuel era um vulcão prestes a entrar em erupção, e todos sabiam que assim que a lava começasse a fluir, nada ficaria imune. Dona Adelaide se adiantou. Seu olhar firme. O amor que temos por Clara e por todas as crianças deve ser maior do que quaisquer segredos passados. Não destrua a força que estamos criando aqui. Seus braços gesticulavam, como se tentasse proteger a comunidade do impacto das palavras de Samuel. A garotinha de cabelos cacheados, Clara, parecia uma flor em meio a esse furacão emocional. Com o olhar fixo na mãe, seus olhos transmitiam uma mensagem silenciosa e carregada de esperança. Marisa sentiu a conexão alimentar sua coragem. Como poderia permitir que qualquer sombra obscurecesse o brilho da luz que emanava daquela criança? Clara é a prova viva de que podemos ser melhores. Marisa exclamou, sua voz subindo, inflamada pela paixão e pelo amor. As verdades que importam são as que nos unem, não as que nos separam. Samuel permaneceu em silêncio, mas sua expressão era impassível, como se estivesse moldando uma tempestade em seu interior. Mas e se essas verdades nunca foram apresentadas da forma certa? Ele retrucou, seu tom desafiador. A multidão estava envolvida em um mar de questionamentos, e Marisa não sabia como contornar a situação. Ouvindo aquilo, uma mulher mais jovem se aproximou, com os olhos cheios de lágrimas. Por favor, Samuel, não precisamos de mais divisões. O que importa é amar nossas crianças como elas são. Todas têm o direito de ser felizes, de serem amadas. Nesse momento, o ambiente na praça era eletricamente carregado. Podia-se sentir cada emoção pulsando como batidas no coração de todos presentes. Samuel, apesar de sua resistência, estava cercado de amor e apoio, mas a obstinação dele se fazia um ponto cego. Vocês não entendem. O que vai ser revelado pode mudar o destino de Clara, e o de Marisa também. Marisa estremeceu. Como poderia tudo que ela conhecia, que ela amava, ser colocado em risco por uma única revelação? Samuel, se você tem algo para dizer, diga de uma vez. O que você sabe sobre a Clara que eu não sei? A pressão nas palavras de Marisa fez ecoar um silêncio profundo. Os rostos ao seu redor estavam fixos nela, em Samuel, no destino que se adensava diante deles. Um suspense palpável pairava no ar, e a incerteza se tornava um labirinto onde cada coração palpitar lidava com um dilema entre medo e esperança. O homem respirou fundo. Eu sei da história que você nunca contou, e isso vai mudar tudo. A multidão prendeu a respiração. O que mais havia por trás da vida de Clara que a mãe não revelara? Marisa fechou os olhos, tentando reunir a sanidade diante do que estava prestes a surgir. A verdade podia ser um presente ou uma maldição. O que estava para acontecer torturava sua mente e ameaçava desmantelar o amor que estavam tentando construir. Como um balão prestes a estourar, a praça aguardava o desfecho. A revelação de Samuel seria um divisor de águas, mas em que direção? A tensão estava no ar, na espera silenciosa de todos por uma resposta que poderia transformar tudo. O silêncio era tão denso que Marisa podia ouvir a própria respiração. Claras memórias começaram a fluir em sua mente como um rio impetuoso. Imagens do passado, risos inocentes de Clara brincando no parque, momentos de fragilidade e força. E agora tudo isso estava prestes a se desmanchar, como um castelo de cartas, por causa de uma única frase que estava prestes a ser lançada no ar. Samuel sorriu, mas não um sorriso de amizade. Era um sorriso de triunfo, como se soubesse que tinha a chave para um mistério que poderia destruir tudo.
A história que você nunca contou é sobre o pai de Clara e o seu verdadeiro legado. Marisa sentiu uma onda de calor subir pela sua espinha. O que ele sabia sobre Rodrigo? O pai que se foi cedo demais, como uma sombra que não se dissipava. Um passado que ela tentou esconder sob várias camadas de amor, sofrimento e superação. Não, você não pode tocar nisso. Isso não diz respeito a ninguém aqui. Mas diz sim, Marisa. Todos têm o direito de saber a verdade. Samuel fez uma pausa, como se quisesse se certificar de que cada pessoa ao seu redor estava prestando atenção. Clara merece saber quem é, de onde vem, e os segredos que cercam sua existência. E você também precisa confrontar isso. Os murmúrios aumentaram, um zumbido de vozes fervilhando como se fossem abelhas agitadas ao redor de uma colmeia. Marisa tentava se manter firme, mas sua visão começava a embaçar. Samuel, você está fazendo isso por vingança, por dor, não por amor. A voz de Marisa tremia, mas ela se recusava a deixar que ele a derrubasse. Clara é uma menina incrível, e seu valor não depende do que aconteceu no passado. Samuel parecia prestes a discutir, mas algo no olhar dela o fez hesitar. O burburinho da multidão criou uma pressão que tornava o ar ainda mais carregado. Olhares se cruzaram, algumas pessoas se perguntando, outras se colocando à frente em defesa dela. E foi nesse momento que Dona Adelaide, firme e decidida, tomou a palavra novamente. Todos nós sabemos que o passado pode ser um peso grande demais para carregar. Mas o amor, Marisa, o amor é a única verdade que jamais deve ser esquecida. Ela olhou diretamente para Clara, que ainda estava ali, observando tudo com uma inocência que partia o coração. Ela precisa saber que é amada, independente de qualquer história. Clara, com seu jeito ingênuo mas cheio de firmeza, levantou a cabeça e disse: Mamãe, eu não sou só o que está escrito nas histórias. Eu sou eu mesma, e isso é o que importa. Era como se a garotinha, com suas palavras tão simples, pudesse desarmar essa bomba emocional que Samuel tinha criado. Marisa sentiu uma onda de orgulho e amor transbordar dentro dela. Viu, Samuel? Clara sabe quem é. O amor que temos por ela não se baseia em segredos ou passado. É puro, verdadeiro. Mas Samuel, ainda firme em sua posição, não retrocedeu. Mas o que você não entende é que enfrentar os seus fantasmas é a única forma de libertar a Clara de um fardo que ela não consegue carregar. Você está enganando a si mesma e, mais importante, está enganando a sua filha. Marisa sentiu uma reviravolta em seu estômago. Cada bate-papo, cada sussurro, cada gesto dela estava sendo avaliado. O que Samuel estava propondo a obrigava a abrir uma caixa que ela havia selado há muito tempo. O que exatamente você vai contar? Ela perguntou com a voz abafada. A plateia estava eletricamente fria, todos aguardando o estalo que poderia desabrochá-los em um caos de revelações. A tensão aumentava, como uma corda esticada prestes a se romper. De repente, uma risada nervosa ecoou de uma das partes da multidão. A mulher que havia se emocionado antes levantou a mão, quase como se quisesse quebrar o clima hostil. Samuel, por favor, antes de tudo isso, você pode nos contar o que realmente está em jogo, ou está apenas brincando com os sentimentos de todos aqui? E naquele instante, com a pétala da verdade prestes a cair, Marisa percebeu que o amor não apenas resistiria, mas exigiria uma luta. E essa luta poderia mudar tudo. Ela respirou fundo, um novo tipo de coragem queimando dentro dela. O que quer que Samuel dissesse, estava prestes a ser revelado. Mas e se essa revelação não fosse o que todos esperavam? O olhar de Samuel se endureceu enquanto ele se preparava para lançar sua bomba. As palavras flutuaram no ar, pesadas e perigosas. Marisa sentia seu coração acelerar, um tamborilar ensurdecedor em seu peito. A multidão estava em suspenso, como se o destino de todos ali dependesse do que viria a seguir. Rodrigo, o pai de Clara, não era quem você pensa que era. Samuel começou, a voz carregada de uma acusação que podia cortar o silêncio como uma faca. Ele teve um passado cheio de sombras e segredos que você nunca quis confrontar. Marisa queria gritar, queria interromper, mas suas palavras falhavam em chegar aos seus lábios. Clara olhava para ela, a expressão confusa e preocupada, e naquele momento, a garotinha parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Ele esteve envolvido em algo muito maior do que você imagina, algo que poderia manchar o nome da sua família, continuou Samuel, cada sílaba uma pedrada. E isso, Marisa, isso tudo pode afetar a Clara. Você não pode protegê-la do que realmente é. Não dá para viver em uma bolha para sempre. Dona Adelaide deu um passo à frente, seu semblante entre o preocupado e o impetuoso. Samuel, você não pode dizer algo assim sem provas. Você está atormentando uma mãe e uma filha que só querem viver em paz.
Sua voz tremia, mas a coragem de defender Marisa soou forte e clara. Marisa olhou em volta e viu amigos e conhecidos, todos os rostos familiarizados com a história que ela construiu. Era o mesmo olhar de preocupação que ela sempre via nos outros, um olhar que pedia para que sua verdade não fosse destruída. O que quer que você tenha para revelar, só Deus sabe como isso vai impactar minha filha, murmurou, como se tivesse falado consigo mesma. Clara, sentindo a tensão, aproximou-se de Marisa e segurou sua mão. Mamãe, está tudo bem. Não precisamos ouvir o que ele diz. Eu sou quem eu sou, e isso é o que realmente importa. A segurança na voz da menina fez Marisa sentir uma onda de amor e dor ao mesmo tempo. Mas Samuel não se rendeu, sua determinação era feroz. Mas e se isso que você construiu for um castelo de areia, Marisa? E se eu tiver as provas de que sua história não é o que você acha que é? Marisa fechou os olhos por um breve momento, sentindo o peso das palavras dele. Ela sabia que tinham coisas que preferia esquecer, mas o que aconteceria se ela não tivesse mais o controle? E se a verdade que Samuel estava prestes a revelar apenas a consumisse? Samuel, perca a batalha, mas não a guerra, disse um homem na multidão, que até então permanecia em silêncio. Parecia haver um eco de esperança em suas palavras, mas a tensão ainda pairava no ar. O que você quer de mim? Marisa perguntou, finalmente reunindo toda a sua bravura. O que quer que fosse, ela não estava disposta a deixar que o passado a dominasse para machucar ainda mais sua filha. Quais são suas provas? Você realmente quer que Clara saiba disso? Sim, a resposta foi imediata e cortante. E não diga que você não está pronta. O amor pode ser um escudo poderoso, mas a verdade é uma espada afiada, Marisa. Você vai ter que escolher, viver na mentira ou finalmente olhar nos olhos da verdade. E nesse momento, enquanto a multidão aguardava, Marisa percebeu que a revelação de Samuel poderia mudar tudo, não apenas a percepção dela sobre Rodrigo, mas sobre quem ela mesma realmente era. A batalha estava apenas começando, e a escolha que ela fizesse agora moldaria não só o presente, mas o futuro de Clara. O momento da verdade chegou, pensou ela, sentindo que a qualquer instante, a vida que conhecia poderia desmoronar. O que seria desvelado a seguir poderia quebrar todos os laços ou, finalmente, construir uma nova ordem, e precisava decidir com o coração. Samuel, o que você tem a dizer? Marisa sentiu seu corpo tremer enquanto a multidão se aglomerava em torno dela, a ansiedade no ar como um manto pesado. O silêncio estava tão denso que conseguia ouvir seu próprio coração pulsando. Ela olhou para Clara, a filha adorada que ainda segurava a mão dela com força, como se de alguma forma quisesse proteger toda a fragilidade daquela situação. Os olhos de Samuel estavam fixos nela, determinados e impiedosos. Marisa, escute. Eu tenho documentos e testemunhas que podem revelar o que Rodrigo realmente fez. Ele hesitou por um instante, como se estivesse ponderando a profundidade do que estava prestes a desenterrar. Ele se envolveu com pessoas perigosas, Marisa. Não era só uma vida comum. Você nunca soube, não teve a chance de saber. Uma onda de calor subiu pela coluna de Marisa. Lembrou-se das histórias que ouviu, das conversas discretas que flutuavam em torno do nome de Rodrigo. Algo não estava certo, mas por amor, ela optou por ignorar. Agora Samuel estava agitando tudo de maneira impactante e cruel. O que mais ela desconhecia? E como posso acreditar em você? Marisa questionou, sua voz tremia, mas ela se esforçou para manter um tom firme. Samuel não era uma pessoa confiável. Ele sempre foi repleto de rancor, mas o olhar que ele lhe lançava agora parecia diferente. Havia uma verdade crua ali que a fazia hesitar. A multidão começou a murmurar, vozes baixas que se misturavam em um coro confuso de apoio e dúvida. Dona Adelaide, percebendo o clima, decidiu intervir mais uma vez. Parem com isso, por favor. Samuel, você não pode lançar acusações sem fundamentos. Isso pode destruir vidas. E você sabe muito bem. Mas a verdade precisa vir à tona, Dona Adelaide. Samuel retrucou, sua paixão inflamada. Se Marisa continuar em sua bolha, Clara também ficará presa nela. É hora dela saber quem foi seu pai de verdade. Marisa piscou, as palavras dele estavam começando a penetrar em sua mente como facas sutis. A ideia de sua filha crescer sem saber a verdade a apavorava. Você realmente acha que desenterrar o passado me ajuda? Ao contrário, isso só machuca ainda mais. Às vezes, a dor é necessária para encontrarmos a luz, Marisa, Samuel disse, e pela primeira vez, a intensidade em sua voz soava quase solidária. A expressão de Clara despendeu lágrima, e Marisa a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado. A dor que ela sentia agora não era apenas a sua, era o peso de todo um legado. Afinal, quem ela era de fato se não conseguisse dar à filha o presente da verdade?
Se você tem algo a dizer, Samuel, que seja agora. Dê-me as provas, tudo o que você tem. Eu não quero mais essa sombra em nossas vidas. A voz de Marisa se tornará firme, uma arma de decisão em sua luta interna. Samuel respirou fundo, como se perfeitos e profundos segredos estivessem prontos para serem revelados. Rodrigo fez parte de um esquema criminal, algo que se estendeu por anos. Ele desapareceu porque estava em dívida com pessoas que não perdoam, e não era apenas uma dívida de dinheiro. As palavras dele atingiram Marisa como uma tempestade fria e desgastante. Ela olhou fixamente para Samuel. Cada nuance de sua expressão vrava uma onda de lembranças e sentimentos contraditórios. O passado dela estava prestes a se colidir com o presente dela, e a única coisa que ela podia fazer era enfrentar. E o que isso significa para nós? Marisa questionou, a voz embargada, quase inaudível para o restolho de murmúrios ao redor. Mas o que morde toda essa revelação ainda não estava claro. Significa que se não fizer nada, o passado vai cair sobre você e Clara. Samuel agora parecia mais sério do que nunca. A verdade não será esquecida, e talvez sua vida esteja em jogo. Marisa engoliu seco. Olhando para Clara, feita de puro amor e inocência, uma raiva se acendeu dentro dela. Ninguém poderia tirar a sua filha dela. A decisão tinha que ser feita, e o tempo estava se esgotando. Eu não vou deixar que o que Rodrigo fez ou deixou de fazer defina quem somos. Nós temos um novo futuro à nossa frente. E eu vou lutar por isso. Mas as palavras de Samuel ainda reverberavam em sua cabeça, e um sentimento sombrio começou a se formar. Por que ele estava fazendo isso? O que mais havia por trás de suas revelações? E se a verdade fosse ainda mais dolorosa do que ela estava preparada para enfrentar? A multidão continuava a observar, o burburinho crescendo enquanto a tensão tornava-se palpável. Marisa, com o olhar fixo em Samuel, sabia que não podia recuar. Então a pergunta indefinível pairou no ar. Até onde ela estava disposta a ir para proteger sua filha? Marisa sentia seu coração acelerado, as palavras de Samuel pesando como chumbo. O público ao redor parecia uma tempestade prestes a eclodir, com olhares curiosos e sussurros inquietos. Clara, em seu abraço, ainda tremia, sem entender a escuridão que começava a se formar. Marisa, Samuel insistiu, tentando quebrar o silêncio. Esses são os documentos. Eu não estava mentindo. Você precisa ver. A verdade não vai embora, mesmo que você a ignore. Ele estendeu a mão, oferecendo uma pasta marrom que exalava a formalidade de um legado obscuro. Marisa hesitou. Cada instinto em seu ser pedia para que não tocasse aqueles papéis, como se ao fazê-lo estivesse desencadeando uma maldição. Mas a urgência em proteger Clara era mais forte do que seu medo. Com um movimento hesitante, ela aceitou a pasta, seus dedos tremendo ao abrir. Dentre os papéis, surgiram fotografias, documentos de transações e uma lista repleta de nomes. Nomes que Marisa não conseguiu identificar, mas que faziam a pele de Clara se arrepiar. Com cada página virada, a verdade se tornava uma sombra levantando voo nas paredes de sua mente, e a promessa de uma nova vida parecia mais distante. Essas pessoas, elas estão atrás de vocês, Samuel continuou, a voz agora urgente. Rodrigo não sumiu apenas para escapar. Ele tinha um propósito, algo que envolvia muito mais do que você sabia. E por que você está me contando isso? Marisa se virou para ele, a raiva e o apreço lutando em seu coração. O que você ganha com isso? Samuel respirou fundo, como se estivesse tentando reunir palavras de uma dor antiga. Porque eu não quero que você e Clara sejam marcas na história que eu não consegui mudar. Eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. As palavras penetraram fundo. Marisa procurou um sentido no que ele dizia, mas tudo parecia nebuloso. Momentaneamente, Clara soltou sua mão e deu um passo para trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mãe, eu só quero saber a verdade. Esse pedido, simples e puro, o cortou como uma faca. Marisa olhou para a filha e percebeu que estava naquela encruzilhada não apenas como uma mulher amedrontada, mas como mãe. Ela precisava proteger Clara, mesmo que isso significasse abrir feridas. Samuel, se o que você diz é verdade, o que devemos fazer? O desespero e a determinação tomavam conta de sua voz. O que está por vir? Qual é o próximo passo? As palavras dele vieram como um sussurro desesperado. A única saída é expor tudo. Rastreie as conexões, encontre as pessoas envolvidas. Você pode começar aqui com essas evidências. Mas você não pode fazer isso sozinha. Precisamos de aliados. Dona Adelaide, que até então observava em silêncio, decidiu se pronunciar. Marisa, você tem amigos ao seu redor. Haverá aqueles dispostos a ajudar. Mas essa luta depende de você agora. Você deve ser a voz de Clara. Era como se uma luz começasse a brilhar na escuridão.
Marisa se girou mais uma vez para a multidão, buscando apoio nos rostos familiares. O que parecia um pesadelo agora começava a se tornar uma batalha por justiça. Era contra as sombras do passado, mas também uma luta pela verdade que tanto queria. Se for assim, então vamos expor essa verdade, Marisa afirmou, a raiva transformando-se em coragem. Tudo o que mais queria agora era que Clara tivesse uma vida livre, longe dos fantasmas do pai. Não vou permitir que nada do que Rodrigo fez siga se repercutindo em nossas vidas. Mas enquanto a determinação crescia dentro dela, outra ideia infestava a mente de Marisa. O que aconteceria se a verdade que ela buscava não fosse apenas sobre Rodrigo, mas refletisse em suas escolhas e na vida de todos que amava? Seria essa a chave para realmente libertar Clara, ou o início de uma nova dor? Marisa sentiu um arrepio. O futuro estava em suas mãos. Mas o que era aquela verdade capaz de desencadear? As perguntas ecoavam, e a multidão à frente aguardava a próxima ação. A luta estava apenas começando, e a sombra do passado ameaçava retornar com ainda mais força. A luz do dia se esvaía lentamente e a praça que antes fervilhava de emoção, agora parecia um campo de batalha silencioso, repleto de incertezas. Marisa tinha nas mãos não apenas a pasta com documentos que poderiam mudar suas vidas, mas também o peso da decisão que estava prestes a tomar. Os rostos ao redor dela eram reflexos de preocupação, esperança e, para alguns, incredulidade. Poderia a verdade ser tão poderosa quanto a mentira que a cercava? Ela olhou para Clara, que ainda mantinha os olhos nas lágrimas, mas uma determinação começava a brotar em seu coração. Nós vamos enfrentar o passado, disse Marisa, sua voz agora vibrando com força. Mas não sozinhas. Precisamos de vocês, de todos vocês. A multidão que anteriormente estava dividida, começou a se unir novamente, uma reconhecida comunidade disposta a lutar por amor e verdade. Dona Adelaide, com a sabedoria que só os anos podem trazer, aproximou-se e segurou a mão de Marisa, como se quisesse transmitir toda a sua força. O que quer que você descubra, lembre-se, o amor que você e Clara compartilham é inquebrável. Ninguém pode tocar nisso. Ouvindo essas palavras, Marisa sentiu o coração acelerar. Era hora de agir. Samuel, você disse que precisamos rastrear as conexões. Quais são os próximos passos? Indagou, olhando nos olhos dele. Precisamos de pessoas que conheçam esses caminhos, respondeu Samuel. Existem contatos, redes que operam nas sombras, mas que precisam ser trazidos à luz. Eu posso ajudar, mas será uma luta e tanto. A tensão nos olhos de Marisa refletia seu conflito interno, mas a coragem que brotava parecia ser mais forte. Então vamos fazer isso. Seremos a voz de Clara e de todos que se sentem oprimidos pelo medo e pela mentira. A comunidade, agora revitalizada por um espírito de união, murmurou em aprovação. As pessoas começaram a se reunir, formando um círculo ao redor de Marisa e Clara, como um escudo de proteção. O amor que antes enfrentou armadilhas agora se transformava em uma força coletiva, cada um pronto para apoiar o que estava por vir. Conforme a noite caía, as estrelas começaram a brilhar, iluminando a praça. O ar fresco parecia trazer um sopro de renovação, como se todas as preocupações estivessem sendo sopradinhas para longe. Marisa sentiu que finalmente a escuridão deixava espaço para a luz. Com um novo propósito, ela se preparou para enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Vamos desenterrar tudo isso juntos, declarou, com a firmeza de quem conhece sua missão. Por Clara e pela nossa comunidade. As vozes de apoio ecoaram, e a pequena garotinha com olhos brilhantes subiu no pé da tenda. Eu quero ser amiga de todos. Eu quero que todos sejam amigos e cuidem uns dos outros. Não somos diferentes, só queremos existir. As palavras inocentes de Clara foram como um bálsamo, curando feridas de resistência e sombreamentos acumulados ao longo dos anos. E ao olhar nos olhos da filha, Marisa percebeu que não estava sozinha. O amor havia se expandido, colocando amor nos corações que haviam hesitado, e naquele momento, ela soube que enfrentaria qualquer desafio. Naquele dia, não foi apenas uma luta por aceitar as verdades que tornavam cada um diferente, foi uma celebração do que realmente importava, a amizade, o respeito e o amor. Marisa olhou para todos ao seu redor e sorriu. Podia sentir a força da comunidade, uma corrente inquebrantável que a sustentava nos momentos de vulnerabilidade. O futuro ainda era incerto. Mas Marisa sabia que, armada com amor e coragem, qualquer caminho seria possível. A revelação de um passado obscuro poderia ser um fardo, mas a luz da verdade sempre foi mais poderosa. Eles estavam prontos para essa nova jornada, prontos para escrever uma história de amor e aceitação. E assim, como se o universo conspirasse para essa transformação, as estrelas reluziam intensamente, anunciando um novo começo.
Para você que acompanhou até aqui, chegou o momento de agir, inscrever-se imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos espalhar essa energia positiva.